Nessa videoaula nós vamos corrigir a atividade última, que abordava então como obter a equação da reta a partir de um ponto e do seu coeficiente angular. A primeira questão: dadas as equações das retas abaixo, determine os coeficientes angular e linear de cada uma delas. Pessoal, vamos lembrar o seguinte: para você saber o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma equação da reta, você tem que colocar essa equação na forma reduzida. Colocando na forma reduzida, quem multiplica o x é o coeficiente angular e o termo independente é o coeficiente linear. Então é isso que a gente vai ter que fazer. O item A, ele traz a equação 5x menos 2y mais 3 igual a 0. O que é que eu disse? Eu tenho que colocar na forma reduzida. Então, para colocar na forma reduzida, eu vou isolar o y. Para isso eu escrevo menos 2y é igual. O 5x e o 3 joga para o outro lado negativo. Então é igual a menos 5x menos 3. Esse menos 2 que multiplica o y passa dividindo o menos 5x e o menos 3. Vamos lembrar de que menos com menos é mais. Então o y vai ficar 5 sobre 2 que multiplica o x mais 3 sobre 2. Obtivemos então a equação reduzida. Faço o que agora? Observo. Quem multiplica o x é o coeficiente angular, termo independente, coeficiente linear. Então nós temos que o coeficiente angular m ele é 5 sobre 2 e o coeficiente linear, que é o n, é 3 sobre 2. A que conclusão nós chegamos? Nós temos uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo, e que corta o eixo y no 3 sobre 2, porque é o valor do coeficiente linear. Vamos para o item B. Eu tenho uma reta x menos 4y mais 9 igual a 0. Esta é a equação geral. Eu vou transformar ela em reduzida, como a gente viu no item anterior. Então você pega, na tentativa de isolar o y, eu escrevo menos 4y é igual a menos x menos 9. Pego o menos 4 que está multiplicando, passa dividindo, então o y ele é menos x sobre menos 4, menos o 9 sobre menos 4. Novamente, a gente vai então trabalhar os sinais, menos e menos dá mais. Então você tem que y ele é igual. Esse x sobre 4 eu escrevo como sendo 1/4 vezes x, mais 9 sobre 4. E agora nós já estamos em condições de saber quem são os coeficientes. Multiplicando x, eu tenho o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular m ele vale 1 sobre 4. E o termo independente é o coeficiente linear. Então, nós temos que n é 9 sobre 4. Logo, m 1 sobre 4 e n 9 sobre 4. Ou seja, é uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo e ela corta o eixo y no 9 sobre 4, que é o valor do seu coeficiente linear. Vamos para o item C. 7x mais y menos 5 igual a 0. Essa aqui é até mais simples, né? Na hora que eu vou transformar ela em equação reduzida, é só jogar o 7x e o menos 5 para o segundo membro com o sinal trocado. Então vai ficar y é igual a menos 7x mais 5. Olha que coisa rápida. Então você já percebe aí que o m é menos 7, que é o valor que multiplica o x, e o n é 5, que é o termo independente. Conclusão, nós temos uma reta decrescente, porque o m é negativo, e que corta o eixo y no 5, que é o valor do coeficiente linear. A segunda questão ela é da PUC de São Paulo. A equação da reta com coeficiente angular m igual a menos 4 sobre 5 e que passa pelo ponto P de coordenadas 2 e menos 5 é... Aí você se pergunta, que equação? A geral ou a reduzida? Olhando para as opções, você percebe que é a geral, né? Só tem opções com a equação geral para marcar. Então vamos lá. Nós temos aí que o x1, que é o x do ponto, ele vale 2 e o y1 é menos 5. E temos ainda que o coeficiente angular m é menos 4 sobre 5. Então eu vou pegar a fórmula, m é igual a y menos y1 sobre x menos x1. E a gente vai substituir. Troco m por menos 4 sobre 5
é igual a y menos o y1 troca por menos 5, entre parênteses, dividido por x menos o x1, que é 2. Menos e menos dá mais, então vai ficar menos 4 sobre 5 é y mais 5 sobre x menos 2. Vou fazer produto dos meios pelos extremos, então eu pego 5 vezes y mais 5 é igual a menos 4 vezes x menos 2. Vamos aplicar distributividade, 5 vezes y dá 5y, 5 vezes 5 dá 25, então eu tenho 5y mais 25 é igual. Menos 4 vezes x dá menos 4x, e menos 4 vezes menos 2, menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8 positivo. Como a gente tem para marcar a equação geral, eu vou jogar tudo para o começo e igualar a zero. Então vai ficar o menos 4x vai para o começo positivo, repete o mais 5y, repete o mais 25 e o menos 8, na verdade o 8, vai para o primeiro membro negativo, igual a zero. Agora é só juntar. 25 menos 8 dá 17. Então nós temos a equação 4x mais 5y mais 17 igual a zero. Então esta é a equação da reta que eu estava procurando, e aí a gente pode perceber que a resposta correta é o item D. A terceira questão da Universidade Federal do Espírito Santo. A equação da reta que passa pelo ponto de coordenadas 3 e menos 2, com inclinação de 60 graus, é bem parecida com a questão anterior. Acontece que em vez de dar o valor do coeficiente angular, essa questão ela me deu a inclinação, ela me deu o ângulo alfa de 60 graus. Então o nosso primeiro trabalho deve ser encontrar o valor do coeficiente angular que não foi dado. Mas além disso, nós temos a coordenada do ponto por onde a reta passa, o x1, que é o x desse ponto, é 3 e o y1 é menos 2. Então como é que a gente vai obter inicialmente o valor do coeficiente angular? Vamos lembrar que esse coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então ele vai ser a tangente de 60 graus. E quanto é a tangente de 60 graus? Raiz quadrada de 3. Então nós temos que m é igual a raiz quadrada de 3. Feito isso, vamos então agora para o cálculo da equação dessa reta. Pega a fórmula m é igual a y menos y1 sobre x menos x1 e vamos substituir. Substituo m por raiz quadrada de 3, isso é igual a y menos. Substitui o y1 por menos 2 sobre x menos, substitui o x1 por 3. Vamos lembrar de que menos e menos é mais, então vai ficar raiz quadrada de 3 é igual a y mais 2 dividido por x menos 3. Feito isso, faz produto dos meios pelos extremos. Ao fazer produto dos meios pelos extremos, eu tenho no primeiro membro raiz de 3, que multiplica x menos 3, é igual a 1 vez y mais 2, que é y mais 2. Vou aplicar a distributividade. Raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x. Raiz de 3 vezes menos 3 dá menos 3 raiz de 3. Aí eu jogo o y para o primeiro membro, menos y. Jogo o 2 para o primeiro membro, menos 2, igual a zero. E agora o que a gente faz? Agora é só a gente organizar e procurar a resposta que tem para marcar. Organizando, basta que eu coloque esse menos y logo depois da raiz quadrada de 3 que multiplica o x. Então fica raiz de 3 que multiplica o x menos o y. Trago o menos 2 para aí, menos 2. Aí repete menos 3 raiz de 3 igual a zero. Dessa forma, então, nós temos que a resposta correta é o item A. Quarta questão, da SESCEM de São Paulo. A equação da reta que passa pelo ponto P, na verdade pelo ponto, não diz que ponto é, de coordenadas menos 1 e 2, e que forma com o eixo x um ângulo de 45 graus, é. Essa questão ela é muito idêntica, muito parecida com a questão anterior. Vamos lá então, o que nós temos? Nós temos que o ponto de coordenadas menos 1 e 2 quer dizer que o x1 é menos 1 e o y1 é 2.
Além disso, como foi dado o ângulo que essa reta forma com o eixo x, nós temos que o alfa é de 45 graus. Eu vou inicialmente determinar o coeficiente angular, lembrando, né, que o coeficiente angular ele é a tangente do ângulo, então ele vai ficar a tangente 45, e lembremos que a tangente 45 vale 1, então o coeficiente angular é 1. Dito isso, vamos então agora encontrar a equação da reta, que eu vou então encontrar uma equação próxima da geral, porque as opções, essa equação que nós temos nas opções, nem é reduzida nem é geral. É alguma coisa próxima da geral, mas não é a geral. Então eu vou pegar a fórmula m é igual a y menos y1 sobre x menos x1. Substituo m por 1 igual a y menos o y1 que é 2 sobre x menos o x1 que é menos 1. Lembrem de que menos e menos é mais. Então vai ficar 1 é igual a y menos 2 sobre x mais 1. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes y menos 2 é y menos 2, igual 1 vezes x mais 1 é x mais 1. Se y menos 2 é igual a x mais 1, joga tudo para o começo e iguala a zero. Então, você repete o y, bota o menos x no começo, negativo, repete o menos 2, coloca o 1 no começo, negativo, menos 1 iguala a zero. E agora é só juntar. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, a gente chega na equação y menos x menos 3 igual a zero. Bem, dessa forma, a gente obteve uma equação que não é equação geral, mas se aproxima da equação geral. De maneira que eu tenho a resposta correta para marcar como sendo o item A. A quinta questão. A reta R, que corta o eixo x no ponto de abscissa menos a raiz quadrada de 2, e cuja inclinação é de 135 graus, ela tem que equação? Então, na verdade, traduzindo aí em miúdos, eu quero saber qual é a equação. Você olha para as opções e percebe que é a equação geral da reta que tem inclinação, tem um ângulo de inclinação com o eixo x de 135 graus, e essa reta corta o eixo x no menos raiz de 2. O que você percebe aí? Nós temos que o x1, primeiro vamos pensar da seguinte forma. Se ela corta o eixo x em menos raiz de 2, onde ela corta o eixo x, o y é zero. Então, na verdade, ela corta o eixo x no ponto menos raiz de 2 e 0. O que nós temos? O x desse ponto, o x1, é menos raiz de 2, e o y desse ponto, que é o y1, é zero. Além disso, como foi dada a inclinação, nós temos uma inclinação alfa de 135 graus. Então, com essa inclinação, eu lembro que o coeficiente angular é a tangente do ângulo, e eu consigo descobrir o coeficiente angular dessa reta, porque vai ficar a tangente de 135 graus. Essa tangente de 135 graus, ela vale menos 1. Então, nós temos que m é igual a menos 1. Dessa forma, então, eu posso então agora pegar a fórmula m é igual a y menos y1 sobre x menos x1, e eu vou então substituir os valores. O m eu substituo por menos 1, é igual a y menos o y1, que é 0, sobre x menos o x1, que é menos raiz de 2 entre parênteses. Vamos trabalhar os sinais, menos e menos dá mais. Além disso, y menos 0 dá y. Então, você repete menos 1 é igual a y sobre x mais raiz de 2. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, você pega 1 vezes y dá y igual menos 1 multiplicado por x mais raiz de 2. Lembrem que o menos 1 ele apenas troca o sinal. Então, vai ficar menos x menos raiz de 2. Como a gente quer a equação geral, tem que igualar a zero. Para igualar a zero, joga tudo para o começo. Então, esse menos x vai para o começo positivo, vai ficar x mais y. O menos raiz de 2 joga para o começo positivo, mais raiz de 2 igual a zero. Logo, então, nós temos a reta de equação x mais y mais raiz de 2 igual a zero. E você conclui, então, que a resposta correta é o item E. Bem, dessa forma a gente finaliza mais uma videoaula, onde aqui a gente fez a correção da atividade que abordava a equação da reta
a partir de um ponto e do coeficiente angular.